porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze. Querido Deus, eis-nos diante de ti, da palavra que saiu da tua boca, que saiu do teu coração santo, eis a tua revelação, e nós suplicamos, concede-nos graça para ouvi-la com fé. Pelo poder do teu Espírito, faze-nos crescer, Senhor. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós aprendemos que o fundamento da ética cristã é a doutrina cristã. A doutrina cristã, a teologia cristã, vai produzir uma conduta ética cristã, um comportamento moral cristão, um caráter cristão. Por isso, doutrina não é coisa sem importância. As pessoas hoje dizem, não importa doutrina, basta ler a Bíblia. Não há leitura sem interpretação. A própria tradução da Bíblia já é uma interpretação. Toda leitura é interpretativa. Por isso, nós precisamos de doutrina, porque é a doutrina o fundamento da nossa vida moral. Por essa razão, quando nós dizemos a um jovem, guarde-se para o casamento, ele pode retrucar perguntando, por que eu devo me guardar e somente expressar-me sexualmente dentro do casamento? Por quê? Então o fundamento é doutrinário. Portanto, a doutrina, ela gera um caráter cristão, uma moral cristã, uma ética cristã. Se nós queremos nos conduzir e viver como cristãos, nós precisamos conhecer as doutrinas. Lamentavelmente, muitos dos irmãos não são alunos da escola dominical e perdem muito quando deixam de estudar como deveriam a palavra de Deus. O fato é que quanto melhor ou quanto mais conhecermos as doutrinas, a nossa conduta, a nossa vida, ela será pautada e formatada pela doutrina cristã. Paulo, no capítulo 2, ele exortou os mais velhos, exortações morais. Depois ele exorta as mulheres mais velhas, exortações para a conduta moral, para o comportamento ético e para o caráter. Depois ele exorta os jovens, o próprio pastor Tito e os escravos. E se todos eles perguntassem, mas por que, Paulo, nós devemos abraçar este padrão de conduta cristã que é tão elevado? Paulo então responde, porque a graça de Deus se manifestou. Essa é a razão. E ela se manifestou de forma salvadora, trazendo salvação a todos os homens, o que inclui os próprios escravos que o apóstolo acabara de mencionar. A graça de Deus se manifestou quando o Filho de Deus se encarnou, ele cheio de graça. E é por isso que as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, porque a boca fala daquilo que enche, daquilo que o coração está cheio. E ele falava palavras de graça.
Sim, a graça se manifestou. Houve uma epifania, uma manifestação da graça de Deus, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, se encarnou. E ele se encarnou para trazer salvação a todos os homens. Isso inclui os escravos, inclui todas as pessoas de todos os lugares, porque não podemos discriminar ninguém, mas oferecer o evangelho a todas as criaturas, não importa a classe social a qual elas pertençam. Portanto, a graça de Deus se manifestou. Essa é a razão porque eu, como marido, devo exercer o meu papel de líder do meu lar e amar a minha esposa. Essa é a razão porque a minha esposa deve ser submissa à minha liderança espiritual no lar. É por esta razão que eu serei íntegros nos negócios, porque a mentira não encontrará lugar nos meus lábios, porque a maledicência não tem lugar na minha vida, porque devo ser uma pessoa reta e correta nos meus negócios. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Mais ainda, a graça de Deus se manifestou ensinando-nos. A palavra grega paideia, ela significa educação. Educar é muito mais do que ensinar algumas informações. E a graça de Deus nos educa, ela nos ensina. E sabe com que propósito? Para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Ninguém conseguirá viver uma vida sóbria, justa e piedosa se primeiro não renunciar à impiedade e às paixões mundanas. São coisas para serem realizadas concomitantemente, simultaneamente. A graça de Deus nos educa e nos instrui para que, ao mesmo tempo em que eu renuncio, eu nego, eu vou romper com a impiedade e as paixões mundanas, eu também positivamente vou viver uma vida caracterizada por 3 palavras que descrevem os 3 relacionamentos que todo mundo tem. O primeiro é consigo mesmo. A palavra sóbria, que dá a ideia de autocontrole, de autodomínio. Eu devo ser uma pessoa que viva neste mundo com autocontrole, porque neste mundo caído, esse mundo cujo marketing é um apelo para o consumismo desenfreado, para que você não tenha limites para extravasar seus desejos, um mundo que valoriza e que exorta as pessoas para que elas não tenham freios morais, mas para que elas façam tudo o que elas desejarem e cobiçarem, para viver no mundo que exalta a cobiça, exalta o esbanjar-se no pecado. Nós temos que viver neste mundo de maneira sóbria, com autocontrole, com autodomínio. Mas eu não me relaciono só comigo mesmo, eu também me relaciono com os outros. E eu devo viver neste mundo de maneira justa, ou seja, nos meus relacionamentos com a esposa, os filhos, os vizinhos e o patrão, os empregados, os colegas, eu devo me relacionar de maneira justa. Eu não devo ser injusto, incorreto. Eu não devo prejudicar ninguém nos meus relacionamentos. Eu devo parar para pensar, eu tenho dado o que é de direito a cada um. O meu vizinho tem direito a silêncio a partir de uma determinada hora. Se eu não faço, eu estou sendo injusto para com ele. Eu devo, como patrão, dar o salário do meu trabalhador e, se ele trabalha após o horário, pagar a hora extra. Se eu não faço isso, eu não estou sendo justo. Se o trabalhador mente, falta o trabalho e trabalha menos do que aquilo que é combinado, ele não é justo com seu patrão. Então, nas relações humanas, nós devemos viver neste mundo de maneira justa, correta e reta para com o próximo. E piedosa.
uma palavra que descreve a nossa relação com Deus. A vida neste mundo deve ser piedosa, caracterizada pela submissão, pelo temor a Deus. Tudo isso vimos hoje de manhã. E não só devemos viver neste mundo destas três maneiras, renunciando às paixões mundanas e à impiedade, mas nós também devemos viver neste mundo aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Paulo está dizendo que a graça apareceu ou se manifestou, e agora ela se manifestará novamente, mas agora não será mais uma manifestação ou uma epifania da graça, mas uma manifestação da glória, porque Jesus Cristo apareceu quando ele se encarnou. Ele desapareceu quando, após ressuscitar, subiu aos céus e foi entronizado à destra, à mão direita da majestade nas alturas. Mas ele reaparecerá quando ocorrer a manifestação da glória. Ele apareceu, ele desapareceu, ele reaparecerá. E nós, igreja, vivemos entre as duas manifestações, a manifestação da graça e a manifestação da glória. E Jesus é chamado aqui de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É isso que ele é para nós, nosso grande Deus, Megatheos, grande Deus e Salvador. Não temos outro, debaixo do céu, sobre a face da terra, não há outro em quem depositar esperança, só Jesus Cristo. Ele se manifestou quando se encarnou e foi uma manifestação da graça bendita de Deus, mas ele se manifestará com glória, e nós aguardamos esta bendita esperança deste retorno triunfal, pessoal e glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, prossigamos. O que foi que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo fez quando a graça se manifestou? Ele, versículo 14, se entregou a si mesmo por nós. Essa foi a obra do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele, na qualidade de sacerdote, ele entregou um sacrifício ao Pai. E esse sacrifício que ele ofereceu ao Pai foi ele mesmo. Ele foi simultaneamente o ofertante e a oferta. Ele foi simultaneamente o sacerdote que apresenta a oferta sacrificial a Deus, e ele foi o próprio sacrifício. Ele se entregou. Deus o entregou. É interessante quando lemos que Judas entregou Jesus para as autoridades judaicas. As autoridades judaicas entregaram Jesus à autoridade romana, Pilatos. Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para ser crucificado. Mas Judas só pôde entregá-lo. Os soldados judaicos só puderam entregá-lo às autoridades judaicas. As autoridades judaicas só puderam entregá-lo à autoridade romana. E a autoridade romana só pôde entregá-lo aos soldados romanos porque Deus o entregou. Se Deus não tivesse dado, entregue o seu filho, e se ele mesmo não tivesse se entregue, ninguém teria posto as mãos dele. Ele declarou: eu posso agora pedir ao Pai milícias angelicais para me livrar. Ele se entregou livre e espontaneamente. Foi isso o que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo fez quando a graça se manifestou. Ele se entregou a si mesmo. E essa preposição grega traduzida em português como por nós,
Ela significa literalmente no nosso lugar, ensinando-nos que foi uma entrega substitutiva. Ele substituiu alguém. Um jogador está jogando, ele se contunde e ele sai de campo e ele é substituído. Nós não estaremos lá no Congresso, no Senado, votando, mas nós elegemos alguém que nos representa e nos substitui. Quando o senador vota, sou eu votando. Quem votou nele, ele representa todos, ou pelo menos deveria, e os deputados e assim por diante, eles deveriam nos representar. Naquele momento, eles nos substituem, porque eu deveria votar. E além de me substituir, ele deveria me representar, pois é isso que aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus me representou, e ele me substituiu. Eu deveria morrer aquela morte, mas ele me representou. Deus o fez homem, e ele, na qualidade de homem, se entrega para me representar diante de Deus, e para me substituir e substituir a você também. O que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo fez foi se entregar. Ele se ofereceu como um sacrifício. Ele se ofereceu a sua própria vida para derramar o seu próprio sangue, quando eu deveria fazer isso e você também. Por isso Paulo diz que a graça se manifestou. Por que a graça? Porque quando eu lembro que ele me substituiu, me representando diante do Pai, eu pergunto: quem sou eu? Quem é você? Quais os nossos méritos? Quais as nossas virtudes que justificariam esse ato? Nenhuma. Portanto, como explicar essa entrega? Graça. Foi a graça de Deus. Foi o amor incondicional. Foi a sua benevolência em querer abençoar quem não era digno de bênção, em salvar para a quem lhe dava e lhe deu as costas. Graça. Não temos outra maneira de explicar. As pessoas não entendem que elas não são salvas através da sua obediência. E é por essa razão que elas dizem: se eu não sou salvo pela minha obediência, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso permanecer desobedecendo, porque ainda assim serei salvo. No entanto, Paulo fundamenta todas as exortações morais dadas ao pastor Tito, aos mais velhos, às mulheres mais velhas, às mulheres mais novas, aos jovens e aos escravos, na manifestação da graça, porque a graça de Deus nunca jamais foi incentivo para o pecado. Estamos debaixo da graça, e o pecado não terá domínio sobre nós. O fato de que a graça de Deus está sobre nós, isso não significa que podemos nos dar ao luxo de pecar contando com esse favor imerecido para nos perdoar. E isso, meus irmãos, é uma corrupção da verdade divina revelada. É produto do coração pecaminoso do homem. A graça de Deus se manifestou. E a grande evidência, ou a maior evidência da graça, é quando Jesus se entrega por nós, em nosso lugar, nos representando e nos substituindo. É como se você fosse condenado ao enforcamento, e alguém chega na hora da execução, diz: eu tenho uma procuração do Jorge Max, eu o represento, e na qualidade de seu representante oficial, aqui tem um documento, eu vou substituí-lo, ponha a corda no meu pescoço. Eu vou representá-lo como seu representante, vou substituí-lo, vou pagar a pena no seu lugar. Foi isso que Jesus Cristo fez. Diante do Pai, Ele nos representou e nos substituiu para pagar
o castigo dos nossos próprios pecados. Como explicar isso? A manifestação da graça. Então, o apóstolo nos diz o propósito de Jesus se entregar para nos remir. Esta palavra na Bíblia, ela é riquíssima. Remir significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Quando pessoas são sequestradas, os sequestradores exigem o pagamento do resgate para colocar a pessoa sequestrada em liberdade. No Antigo Testamento, quando alguém queria comprar um escravo e dar a ele a liberdade, precisava remir. E ele comprava, ele pagava ao dono daquele escravo o preço exigido por aquela vida, e depois de pagar, ele o colocava em liberdade. Quando haviam presos de guerra e o país de origem queria trazer de volta os seus soldados ou líderes, pagavam o resgate pela libertação. Deus diz que remiu o seu povo do Egito, remiu o seu povo da Babilônia. Deus livrou Israel do Egito, o que Israel não poderia fazer por si mesmo. Deus livrou Israel da Babilônia, o que Israel não poderia fazer por si mesmo, porque ele pagou o preço. Um animal foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro Pascal. Foi mediante aquele sacrifício e aquele sangue que o anjo da morte não alcança os primogênitos do povo de Deus, os primeiros filhos de todas as famílias judaicas. É pelo sangue que se deu a remissão, a libertação do cativeiro e a libertação do anjo da morte. Eles foram livres de morrer pelo anjo através do sangue de um cordeiro pascal que foi sacrificado. Então a Bíblia está dizendo que Jesus se entregou como nosso representante substitutivo para nos remir. Logo, a Bíblia nos descreve em um estado de escravidão. E você me dirá, eu não sou escravo de ninguém, você é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Você não faz o que quer. As pessoas não entendem o que é liberdade. Um indivíduo, para que um ser humano fosse considerado livre, a sua vontade precisava ser absolutamente isenta de qualquer inclinação ou de qualquer influência. Mas o coração humano é pecaminoso. Logo, a vontade humana é inclinada para o pecado. Ela é inclinada, ela é propensa para a desobediência. É uma vontade que está escravizada pelo poder do pecado. Por isso Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma escravidão do pecado. Quando as pessoas dizem: a minha vida é uma vida livre porque faço o que quero e bem entendo, ele não entende que ele é escravo da sua própria vontade, que é escrava do pecado do seu próprio coração. Jesus se entregou por nós, para nos remir, para nos libertar da escravidão do pecado. E Paulo diz, para nos remir de toda a maldade. E a palavra maldade traduz a palavra grega anomia, que significa ilegal. Nomos é lei. Anomos ou anomia é sem lei, é ilegalidade. É assim que o mundo quer viver, na ilegalidade. Ele não quer viver dentro da legalidade divina. Ele rasga os 10 mandamentos, ele rasga os padrões morais, as verdades reveladas. É como se um condutor de um carro rasgasse a sua habilitação, rasgasse o documento do veículo, rasgasse as regras e as leis do trânsito, e ele decidisse dirigir em Manaus de acordo com a sua vontade. Não tem lei para ele. Ele não está sujeito a qualquer normatização
legal. Isso, o que esta palavra maldade significa, ilegal. Jesus se entregou para nos libertar desta ilegalidade, de não querer aceitar os mandamentos de Deus, de não querer obedecer os mandamentos de Deus. Foi para isso. E o que é que faz com que o nosso coração não queira obedecer aos mandamentos e viver na ilegalidade? O pecado. É o pecado do nosso coração que nos ensina: viva sem Deus. Só procure Deus quando precisar, mas não deixe que Deus reja a sua vida. Não permita, não se conduza de acordo com os parâmetros de Deus. Não. O pecado faz você pensar assim. Por isso, você olhou uma moça bonita, você acha que ela é mais bonita do que a sua esposa. Qual o problema de divorciar? Nenhum. Qual o problema de trocar de esposa? Nenhum. É isso que o coração humano diz. Não existem regras. Não queremos limitações morais. Queremos fazer o que desejamos. Qual o problema de relações sexuais antes do casamento? Não vejo nada demais. Não querer se submeter aos mandamentos de Deus. Qual o problema de roubar? Qual o problema de fazer alguma manobra contábil para corromper ou se corromper? Qual o problema? Jesus se entregou para nos libertar mediante o pagamento de um resgate que foi o seu próprio sangue, para nos libertar de toda a maldade, de toda a ilegalidade que o nosso coração pecaminoso deseja viver. E com um segundo propósito, purificar para si um povo todo seu. Não só para nos libertar da escravidão do pecado, mas para purificar, para limpar. Porque o pecado, ele não só escraviza, ele também suja. Ele também deixa a gente impuro, nojento, maldoso. Você vê chifre em cabeça de cavalo, você se torna uma pessoa maldosa, cheia de rancor, nada para você está bom. Ponha um óculos escuro, você verá tudo escuro. Muitas bênçãos podem estar acontecendo, você só enxerga os defeitos. Por quê? Porque o seu coração já está tomado de rancor, de impurezas. Irmãos, o Senhor não só nos liberta, mas Ele limpa o nosso ser de toda a sujeira da qual nós já participamos. E isso é maravilhoso. Foi com este propósito que Ele se entregou, para nos libertar e nos purificar. E purificar, diz o texto bíblico, para si um povo todo seu. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. A minha esposa não é minha propriedade exclusiva. Ela é mãe, ela é filha, ela é tia, ela é sobrinha, ela é irmã, ela é colega de trabalho, mas eu não posso aceitar que o coração dela seja dividido entre eu e outro homem. Você não aceitaria, nenhum de nós aceita. Deus, Cristo se entregou por nós, não só para nos libertar da escravidão do pecado, não só para nos purificar, mas para que nós sejamos um povo totalmente seu, exclusivamente seu, um povo que só o adora, só o serve, só o segue, a ninguém mais e a nada mais. Por isso a idolatria, ela é um insulto ao Deus vivo e verdadeiro, porque assim como o marido não aceita uma esposa de coração dividido, assim Deus não aceita alguém cujo coração está dividido entre ele e uma entidade, entre ele e um santo, entre ele e alguma coisa ou alguém. Jesus se entregou para nos libertar e para que sejamos um povo todo seu, somente dele.
É por isso que Davi entrou para a história como o homem segundo o coração de Deus, não porque Davi fosse perfeito, ele pecou, e nós conhecemos os seus pecados, mas o coração de Davi sempre foi totalmente do Senhor, o que não aconteceu com Salomão, que deu lugar para a idolatria. Ele se julgou muito culto, e ele pensou que nós poderíamos, que o povo de Israel não precisaria ser tão tacanho e adorar um único Deus, e por que não você ser aberto às influências e admitir outras divindades? O coração de Salomão não foi totalmente de Deus, como foi de Davi, seu pai. Por isso, ao longo de 400 anos que os livros de crônicas e reis registram, o referencial o tempo todo é Davi. Porque o coração de Davi era todo do Senhor. Todo. Eu sei que Deus é meu. Por isso eu posso dizer, meu Deus. Mas será que Deus pode dizer isso a meu respeito? Jorge Max é meu, é todo meu. Ele conhece meu coração. Ele sabe se o meu coração é dividido, ou se o meu coração é íntegro, inteiro. Não é um coração dividido, é um coração somente dele. Foi para isso que Jesus se entregou, para nos libertar, para nos purificar, para que sejamos um povo todo seu, um povo consagrado às boas obras, um povo que sabe que deve fazer o bem, boas obras, obras cuja natureza é boa, boas obras, obras que são obras de amor. E o povo de Deus tem que ser um povo que se consagra a fazer o bem, a compartilhar com os outros a graça que recebeu. Um povo que se dedica com seus dons, com seus talentos, com suas finanças, com tudo o que é, a fazer boas obras, ajudar o próximo, o desempregado, missões, e etc, e etc, e etc. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. Isso significa a graça de Deus. E Paulo termina dizendo agora para Tito, fala essas coisas, Tito. Tito, não seja covarde. Mas Paulo, essas coisas vão fazer o povo ir embora. Tito, deixa o povo ir embora. Fala a verdade de Deus. Fala essas coisas. Exorta, repreende. As igrejas não gostam de pastores que repreendem. Nós queremos uma igreja onde as pessoas podem fazer o que elas quiserem, não tem repreensão. A palavra disciplina, exclusão na igreja virou falta de amor, é sinônimo de falta de amor. Quando disciplina, meus irmãos, é exercer a autoridade divina para fazer com que a verdade de Deus se estabeleça no seio da igreja. Repreende, exorta, e ele está dizendo, fala. E ele está dizendo com toda a autoridade, mas e se eu ficar desempregado? E se me demitirem? Bem, Deus abre portas. Não seja covarde, Tito, prega. Ninguém te menospreze. Existem pessoas nas igrejas que menosprezam os líderes, que desprezam os líderes, que vivem com os corações rancorosos com os líderes. Pode mexer com todo mundo, mas não mexa comigo, não mexa com minha família, rancor. E aí, o pastor é desprezado, não serve mais. O pastor é bom quando aceita tudo e faz tudo o que todo mundo quer. Quando o pastor se posiciona e diz, isso aqui está errado, isso aqui não agrada a Deus, não presta mais. E ele está dizendo, ninguém te menospreze. Mas se te menosprezarem, fala essas coisas, exorta e repreende. E faz isso com toda a autoridade. O Senhor é contigo. É isso que Paulo está dizendo. Você está sob a autoridade de Deus. Então prega a palavra. Fala essas coisas. Exorta os mais velhos. Os mais velhos na igreja, eles devem ser equilibrados.
devem ser pessoas respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, elas devem ser reverentes no viver. Mulheres mais velhas e reverentes é o caos. Não devem ser caluniadoras. E como eu disse de manhã, não dadas a muito vinho, pode beber um pouquinho de vinho. Mas mulheres velhas embriagadas já imaginaram. Mestras do bem, elas já falam muito, né? Se beber vinho, então. E o que elas devem fazer? Ensinar as mulheres mais novas o quê? A amarem o marido e os filhos. Hoje em dia se ama a profissão. A mulher ama a carreira. Marido e filhos ficam para trás. E aqui está dizendo, amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido. Agora exorta os jovens para que sejam equilibrados, autodomínio, equilíbrio. E você, Tito, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, Tito, mostre integridade, sobriedade. Tito, tenha uma linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado. Agora, quanto aos escravos, exorta os escravos para que sejam submissas aos seus senhores, em tudo, agradando-os sem reclamar. É difícil ensinar essas coisas no seio da igreja, e quanto mais o tempo passa, mais difícil ficará ensinar as verdades de Deus. Mas Paulo está dizendo, fala. O verbo está no imperativo, no modo imperativo, é ordem. Paulo está dizendo, Tito, eu te ordeno, fala essas coisas, são essas as que você deve dizer. Exorta e repreende com toda a autoridade. Amados irmãos, a graça se manifestou para trazer salvação, da qual não somos dignos. A graça se manifestou para nos ensinar que neste mundo nós temos, em primeiro lugar, que renunciar às paixões mundanas e à impiedade. E, em segundo lugar, devemos viver neste mundo de uma maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. Qual é ela? A manifestação da glória. A glória de Jesus Cristo se manifestará. O nosso grande Deus e Salvador, Ele se entregou para nos substituir, porque nos representou na cruz, para nos libertar, para nos purificar, para que sejamos o seu povo, exclusivamente dele, e para que nós nos consagremos às boas obras. Se estas coisas não estão presentes na sua vida, você pode ter certeza, você não é cristão. Você pode ter se batizado, mas você não é do Senhor. Os que são do Senhor foram salvos com este propósito e viverão de acordo com esse propósito. Escorrega aqui, cai ali, mas se arrepende, Deus levanta. O Senhor é conosco. Eu peço a Deus que a sua bênção venha sobre nós, que a sua palavra encontre em cada um de nós guarida, um lugar verdadeiro, e ela traga hoje transformação. Se você entrou hoje aqui, escravo do pecado, você pode sair daqui hoje liberto deste poder. Se você entrou hoje aqui impuro, você pode sair daqui purificado. Se você entrou hoje aqui sem ser povo de Deus, você pode sair daqui hoje como alguém que faz parte dos remidos, dos libertos do Senhor, para que você se consagre às boas obras. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus em Cristo Jesus, porque a graça se manifestou para trazer salvação. Se você não tem certeza dela, agora peça misericórdia e diga: Deus, tem misericórdia de mim, me salva, eu te suplico. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor neste momento.